conversei com o senhor. Ele se mantém assim num quadro mais jovem agora, de 50 anos. Né? E ele está fazendo a mentoração do neto. Ele e o filho desencarnaram numa pescaria. Ele sai para pescar com o filho. A nora dele estava grávida. E nessa pescaria, eles desencarnam. E o garotinho nasce sem o pai e sem o avô. E o filho dele, né, o pai do garotinho, ficou muito revoltado. Muito revoltado, que não viu o filho dele nascer e está ainda em tratamento. Isso tem aproximadamente uns 15 anos. Então, ele também está cuidando do filho. O filho dele está em tratamento. E ele, quando viu o filho assim, viu o neto nascendo, ele me revelou: Alu, eu só tinha um caminho: melhorar. Eu sabia que se eu não ouvisse os meus mentores, se eu não buscasse meditar aqui no plano espiritual, buscar uma frequência de luz maior, seria ruim para o meu filho e ruim para mim e para toda a minha família. E ele ficou muito revoltado porque essa pescaria era uma coisa que eu e ele fazíamos desde criança. Eu levava ele para as pescarias. Então, ele acabou me culpando, que se eu não gostasse de pescar, não tinha ensinado a ele, aquela pescaria não acontecia e ele ainda estava vivo. Então, ele ficou muito revoltado também comigo. Né? Disse: você pode ter sido pai e não me deu o direito de ser pai. Entrou nesse processo. E ele fez. E quanto mais eu ouvia ele dizer isso, mais eu tinha que buscar uma consciência maior, porque eu sabia que aquilo não era verdade. Inclusive, essa pescaria mesmo, eu não queria ir. Eu tinha uma coisa assim, falava da pescaria, eu tentei demover, ele não quis, que já estava há muito tempo sem poder se distrair, que a esposa estava numa gravidez difícil, e agora ele arrumou alguns dias de folga, não é? Então, eu tinha consciência do que ele estava já invertendo. E quando as pessoas estão invertendo a verdade, é porque elas precisam culpar alguém, porque não estão dando conta de lidar com a culpa interna, não é? Com as projeções internas de culpa. Então, eu tive que ter muita força ali. E aí, entrei na disciplina. Eu fui para a disciplina, e eu que na Terra não era muito disciplinado. Não é? Minha esposa tentava me colocar alguma disciplina, mas eu não era muito disciplinado. Na hora que eu vi que o caminho era o caminho da disciplina, para eu entrar em contato com a luz, entrar em contato com a prece, entrar em contato com o lado da recuperação espiritual, era o único caminho que eu tinha que ir para poder ajudar a minha família, e foi o caminho que eu segui. Não é? Então, com 10 anos de trabalhos espirituais aqui, eu consegui o direito de voltar para ser mentor do meu neto, e eu estou mentorando aí há uns 5, 8 anos que eu estou nesse processo. Os primeiros 3 anos foi mais devagar, mas agora tem 5 anos que eu estou podendo estar acompanhando o desenvolvimento do meu neto. E ele me sente, mas ele acha que é o pai. E ele foi num centro e uma médium também captou, né? Mas ficou muito com o que ele dizia: é seu pai, mas eu não me incomodo. Eu ainda disse a ele, disse: olha, avô é pai 2 vezes. Ele fez: então. Né? E um outro mentor que estava acompanhando essa conversa disse: mas é muito bom para o pai do menino, para o menino ficar assim: é meu pai, é meu pai. E como o avô não fica no ego de querer dizer: não, sou seu avô, deixa aquilo fluir, como os mentores e a luz, né? Deixa aquilo fluir,
esse fluido também do menino pensar que é o pai e está ajudando a recuperar o pai. Então, tem uns 5 anos aí também que o pai do menino, né, filho do mentor, está começando a melhorar, porque recebe esse fluido do filho. Eu escolhi esse caso, que eu ouço muitos, por causa exatamente desse ponto que eu estou falando aqui agora. Tem muita gente que pode dizer assim, médium errou. Não, não. Muitas vezes o mentor dela, que estava ali também acompanhando o trabalho, disse assim, não, deixa ela também entrar nesse fluido que é o pai, porque isso vai ajudar o pai verdadeiro. Entendeu? Como isso não atingia de forma nenhuma as vibrações do avô, muito pelo contrário, o avô se sentia feliz de estar sendo uma ponte energética. Olha que coisa linda, gente. Uma ponte energética entre o pai e o filho, não é? Porque essas coisas no plano espiritual não existe hipocrisia. Se esse avô não tivesse preparado, podia se ressentir. Mas como ele estava preparado, ele foi para a alegria. Porque dentro desses processos espirituais é assim, uma coisa acontece. Ou a gente vai pegar isso que aconteceu para nos levar para a luz, e a gente ter a oportunidade de ser ali magnânimo, superior, humilde, não é? Que é humildade, não é? Ser humilde, ser magnânimo, ser superior. Mas como é que é humilde e superior? Exatamente. Exatamente. Só os humildes, só os verdadeiros humildes é que são superiores com relação a si mesmo, não com relação aos demais. E aí, olha que história bonita. E eles que estão acompanhando o garoto, está acompanhando.